Oi pessoal, estou de volta para continuar o assunto de levantamentos. E você que ainda não se inscreveu e não ativou o sininho aqui embaixo, me ajude a manter este canal ativo para que eu possa trazer mais e mais material de engenharia a vocês. O próximo levantamento que vou falar a vocês é o levantamento da alvenaria e servirá de base para outros serviços como chapisco, emboço e reboco ou massa única, pintura e azulejo. Para fazermos um levantamento de quantidade correta, é essencial que usemos as plantas baixa e cortes longitudinais e transversais dos projetos de arquitetura. O ideal é que façamos o levantamento parede por parede. Faço isso dando nome a cada parede como exemplo aqui no projeto. P1, P2, P3 e assim por diante. Como organização, eu começo a nomeação das paredes da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu faço dessa maneira para não me perder no projeto e assim deixar a memória de cálculo mais organizada. Então, pegamos o comprimento da parede e multiplicamos pelo pé direito, lembrando que deve-se verificar se a parede não termina em uma viga, por exemplo. Se você não se atentar a isso, poderá contar com a estrutura como alvenaria. Cuidado! É importante lembrar também que quando temos vãos na parede, como janelas e portas, por exemplo, temos que seguir duas regras. A primeira é se a abertura for maior que 2 metros quadrados, como esta janela, então desconta-se do levantamento o que exceder dos 2 metros quadrados. Nesse caso, o vão da janela tem 2,5 metros por 1,10, ou seja, 2,75 metros. Sendo assim, vamos computar no levantamento o comprimento da parede vezes a altura onde se encontra a janela e subtrair 0,75 metros quadrados. A segunda regra é, se a abertura for menor do que 2 metros quadrados, como esta porta, por exemplo, levantamos o comprimento da parede vezes a altura onde se encontra a porta e não se desconta o vão da porta. E por que não descontamos esses vãos? Porque o pedreiro terá que gastar tempo para requadrar os vãos. Sendo assim, uma coisa vai compensar a outra. Então, dando o exemplo do cálculo de alvenaria dessa figura, temos 5 metros de comprimento, 2,10 metros de altura, 2 pilares com 40 centímetros cada, uma janela de 2,5 por 1,10 e uma porta de 80 por 2,10. Calculando, teremos 5 menos 0,40 menos 0,40 vezes 2,10, ou seja, 8,82 metros quadrados de alvenaria. A janela possui 2,75 e, usando a regra, descontaremos apenas 0,75 metros quadrados do cálculo, pois é o que exceder dos 2 metros quadrados. Já a porta, não vamos descontar nada, pois o vão é menor que 2 metros quadrados. Sendo assim, temos 8,82 metros quadrados menos 0,75. Esse é o levantamento que devemos considerar como certo. Para se calcular os blocos, deve-se saber o tamanho do bloco a ser usado e a junta de argamassa de assentamento que será considerada. Vamos supor que vamos usar um bloco de 14 por 19 por 39 centímetros e temos esta figura de 1 metro quadrado de alvenaria. Consideramos H como a altura do bloco, C como o comprimento do bloco, HE como a espessura horizontal entre os blocos, CE como a espessura vertical entre os blocos e EP como a espessura da parede. Para sabermos a quantidade de blocos e de argamassa, basta aplicar as duas fórmulas, números de blocos e argamassa de levante. Aplicando os valores, teremos número de blocos igual a 12,04 unidades por metro quadrado e a argamassa 0,0150 metros cúbicos por metro quadrado.
Uma informação importante e valiosa que poderá trazer economia, porém deve ser muito bem conferida, é a junta vertical entre os blocos, que poderá não ser realizada, mas, em alguns casos, é obrigatório, como nas fiadas de marcação da alvenaria, nos blocos em contato com os pilares, nas paredes que serão revestidas com gesso liso, as paredes em andares muito altos com muita incidência de ventos, as paredes sobre lajes em balanço, as paredes que são muito finas, paredes de fachadas e, por último, paredes recortadas por existência de prumadas. Bom, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.